E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos indo lá ver uma instalação elétrica de uma cliente num apartamento. E essa cliente diz que o fio do chuveiro lá tá pegando fogo, tá queimando lá o fio. Então vamos lá para dar uma olhada o que está acontecendo. Eu já passei um preço médio, prévio já para ela, né? Como eu já comentei com vocês, eu sempre gosto de passar um preço aproximado para o cliente antes de fazer o serviço, para evitar de o cliente imaginar que era um valor muito menor e aí depois do serviço feito ou depois de você no local, aí já complica bastante a situação. Então eu já calculei mais ou menos, eu conheço um apartamento naquele edifício, então deve ser meio parecido. Eu calculei mais ou menos quantos metros vão de cabo, né, para trocar. A ideia é trocar o cabo todo do chuveiro elétrico. Então eu arranco um cabo e coloco outro. Então eu já calculei mais ou menos quanto de cabo vai, pelo valor do cabo, e eu já passei um preço estimado para ela. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da complexidade e da quantidade de cabo que vai ser usado. Então nós estamos indo lá para ver o que vai dar lá, como é que vai ser a situação, o que está acontecendo. Vamos lá então. Bom, então olha a situação aí. Quando eu cheguei, então a plaquinha está afastada da parede, ela não estava fixada. E no puxar aqui você já vê que todo o cabo está ressecado. Ó, tem uma queimadura aqui na plaquinha. Olha a situação que ficou o cabo. Completamente derretido. Ele chegou a arrebentar ali, que o cobre chegou ao ponto de fusão e chegou a derreter, a arrebentar. Olha aqui, todos esses cabos estão duros. Ó, bem duro. Aqui chega a estar desmanchando. Olha ali, ó, você aperta que ele desmancha, ó. O cabo está completamente destruído e estão todos grudados. Olha a situação dessa emenda. Provavelmente foi essa emenda mal feita que causou o problema. Porque esse cabo suporta a corrente desse chuveiro. Então não é o problema do cabo fino, e sim a emenda que foi feita aí de maneira errada. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Os cabos estão todos grudados, ó. Ó, ele grudou, estão todos grudados, ó. A fase grudou com a fase e grudou com o neutro. Mais um pouquinho aí teria completamente destruído a isolação e causado um curto-circuito. Mas o cabo arrebentou antes. Então olha a situação do cabo, como ele ficou, ó, completamente derretido. Ó, a outra parte, né? Foi bem aqui que arrebentou. Ó. Então se ele não tivesse arrebentado, por causa desse superaquecimento aí, ele teria derretido os fios e teria causado um curto-circuito. Então por isso que a cliente falou que saía fogo da caixinha, que era essa parte aí que estava com muito mau contato. Como o chuveiro tem a corrente alta, ele saía as faíscas. Olha aí é o quadro, disjuntor geral, os DPS, e aqui são os dois disjuntores geral do chuveiro. Do disjuntor geral vem para o IDR e do IDR passa para esses circuitos aqui. Então disjuntor geral, dispositivo o DPS, né? Então ele vem a alimentação, passa pelo DPS e passa para os disjuntores. Então esses disjuntores não têm a proteção do IDR. Esse IDR só está para esses circuitos de baixo. Então esse aqui é um chuveiro, que é aquele que eu já desliguei, que é o chuveiro que nós estamos trabalhando. Aqui estão os cabos, ó. Agora é só retirar esses cabos. Eu posso prender os cabos novos e passar. Então eu vou subir lá em cima para ver como é que está lá a situação e fazer isso. Então eu vou passar a guia para tentar encontrar o caminho. Porque eu já percebi que ele sai de lá e não vem diretamente para essa caixinha. Por isso que eu sempre falo, tente sempre quando você for fazer um projeto, alguma coisa assim, passar direto do quadro, diretamente para o chuveiro. E aí temos um problema, ó, ele vai até um pedaço e não vai mais. Então assim, ou a mangueira está quebrada, amassaram a mangueira, ou então tem algum problema, está entupindo lá, alguma coisa aconteceu que não passa. Então nós vamos ter que tentar descobrir qual é o caminho que esse cabo faz. Então tem uma caixinha de passagem no meio do caminho. Então a gente vai ter que descobrir qual que é essa caixinha. O problema é que aqui o forro é de gesso. Então não tem como colocar a cabeça aqui em cima para olhar, porque é um spot, é um buraco pequeno. Então como é que eu faço? Eu coloco o celular. Eu ligo a câmera do celular e coloco o celular, olha aí, ó. Então já que a minha cabeça não entra, o celular entra. Então eu consigo perceber. Olha lá, a caixinha, ela tá deslocada, ó. Tem aquela caixinha lá do chuveiro.
e passa por essa caixinha. Como ela está deslocada, não tenho o que fazer. Eu vou ter que abrir esse gesso para poder acessar essa caixinha e conseguir fazer a troca desse cabo. Então aqui, ó, vamos testar qual cabo está solto. Ó. Esse cabo amarelo está completamente preso. Ó. Então provavelmente onde estava amassado, alguma coisinha, ele está preso. Eu puxo, ele não sai. O cabo branco também está preso. E esse do aterramento ele está solto. Ó. Então o que eu faço? Eu vou prender o cabo novo nesse cabo que está solto, que é o do aterramento. Então vou fixar os cabos novos nesse do aterramento aí, porque daí eu consigo, abrindo a caixinha lá, eu consigo puxar os cabos novos através do cabo do aterramento. Então, ó, eu prendo bem ele aqui no cabo do aterramento, aí eu vou lá na caixinha e vou puxar. Então eu puxo ele e daí eu consigo substituir. Tiro os cabos antigos, passo os cabos novos. Dessa caixinha ali, a partir daquela caixinha que eu te mostrei, eu vou ter que arranjar um caminho, tentar descobrir qual o caminho que ele segue para descer até o quadro de distribuição. Então vamos ver qual, vamos puxar aqui e daí vamos tentar achar o caminho. Então tá aqui, ó, o tamanho do buraco só da luminária. Por isso que a cabeça não entrava, mal e mal a mão entra, ó. A mão não está entrando, então não vou conseguir alcançar a caixinha. Eu vou ter que abrir esse gesso para conseguir acessar a caixinha. Se eu conseguisse acessar com a mão, não precisaria abrir o gesso. Mas nesse caso não teve jeito. Eu tive que abrir o gesso. Aí, o gesso aberto. Por quê? Porque a caixinha estava deslocada, ó, não estava bem no meio do banheiro. Então olha o que eu achei aqui. Olha a quantidade de cabo. Por isso que eu falo para passar separado. Mas olha a quantidade, o bolo de cabo. E olha o que eu encontro aí. Dá uma olhadinha aí. Olha a isolação que fizeram. Isolar as laterais e a ponta do cabo sem isolação. Então aqui eu já passei o cabo novo. Tá aqui o cabo novo. A questão é que para frente eu não consigo mandar. Tentei passar guia, não passa. Ó, colocaram muitos cabos em uma mangueira muito fina. Então eu tentei passar guia daqui lá para baixo. Lá de baixo é uma cobertura, né? Então lá de baixo do quadro para cima também não vem. Então vou ter que fazer o quê? Fazer essas emendas aqui em cima. Eu já estou fazendo a emenda comprida, porque quando fecharem essa caixinha que eu abri aí, ó, quando fechar essa abertura com o gesso, eu vou ter como fazer a manutenção aqui por cima. Ó. Então já fiz as emendas e vou deixar a emenda aqui em cima da luminária. Quando precisar, é só tirar esse spotzinho aí e eu consigo fazer a manutenção. Como os cabos suportam a corrente, então tivemos como fazer isso, porque eu não consegui encontrar o caminho que ele seguia. Então tivemos que fazer isso. Agora é só testar, chuveiro funcionando, todos os testes foram feitos e está tudo funcionando perfeitamente. Então se você gostou, deixe seu curtir, compartilhe também esse vídeo e deixe seu comentário. Forte abraço e até o próximo.